Olá, irmãos e irmãs, terça-feira, 21 de setembro, hoje a igreja celebra a festa de São Mateus, apóstolo, evangelista, autor do Evangelho de Mateus. E eu quero acolher com alegria quem, por alguma situação, está nos vendo pela primeira vez, bem-vindo. Se inscreva, ative as notificações aqui do canal, depois você clica na foto do padre e vê quanta coisa bonita acontece aqui nesse canal do YouTube. Somos a nossa reflexão, então um recadinho para quem está conosco lá no nosso site, o padremario.com.br. Nós vamos começar a subir outras formações e olha, tem 4 lá em vídeo, e-book, caderno de ativação, talvez você não assistiu todas. Vai assistindo, logo está entrando mais coisa lá. E também o nosso diário espiritual para o mês de outubro. Muita gente está fazendo comigo o diário espiritual da Quaresma de São Miguel, que termina dia 29 de setembro. Pois é, nós vamos ter e vamos continuar por um ano, não é isso? Tudo lá dentro do nosso site, né? Então, do mês de outubro, o padre prometeu agora para o dia 20, mas esse site depende essencialmente de uma pessoa que sou eu, e a minha vida não está fácil, então, ainda essa semana, até o fim da semana, entra lá, todo mês de outubro, as homilias por escrito, as perguntinhas, o nosso diário espiritual, vamos crescendo na fé, tá bom? Evangelho de hoje, nessa festa de São Mateus, apóstolo, evangelista. Hoje a igreja proclama Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13, diz assim: Naquele tempo Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus, enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus. Vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e os pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam do médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é uma grande catequese a respeito do que é a misericórdia. O que é a misericórdia, que a gente enxergou na vida de São Mateus? É um chamado. É um chamado a restituir em nós a nossa essência e identidade de filhos de Deus. A misericórdia é não sentenciar e não abandonar a pessoa no seu pecado, mas convidá-la a uma santidade que no primeiro momento para ela e até para a gente nem é possível. Mas é isso que a misericórdia faz. A misericórdia, Jesus misericordioso, ele é o remédio das doenças, ele é o médico dos doentes. Essa é a misericórdia. A gente precisa entender bem isso. Não é misericordioso deixar o Mateus na condição em que ele estava, porque ninguém pode julgar ele, não. A misericórdia é um grande convite. E aí, vamos entendendo a partir do nome Mateus. Mateus significa dom do Senhor, presente do Senhor, dom de Deus, que era tudo que o nosso amigo Mateus não estava sendo. Mateus não era dom de Deus para ninguém, não. Ele estava sentado na coletoria de impostos, cobrador de impostos. Por causa de Mateus, a gente pode imaginar que muito pai de família perdeu tudo, que muita gente passou a noite em claro. Por causa de Mateus, a gente pode imaginar que muita gente adquiriu síndrome do pânico, depressão, gastrite, ansiedade, porque São Mateus era um homem, antes de conhecer Jesus, que pecava na questão do dinheiro, da corrupção mesmo, da corrupção. Então, se tinha uma coisa que as pessoas não achavam que Mateus era esse tal de dom de Deus. Ele não era dom de Deus para ninguém, não. Pelo contrário, Mateus foi responsável por muito sofrimento. Mas aqui entra a misericórdia. A misericórdia vai restituir em Mateus aquilo que ele nasceu para ser, dom do Senhor. Olha, escreveu para nós o Evangelho, morreu Marte, foi santo. Por quê? Porque escutou Jesus que o chamou: segue-me. Segue-me para quê? Para continuar sendo essa peste que você é, Mateus? Não. Segue-me para mudar de vida. Segue-me para ser o melhor de você. E todos nós carregamos dentro de nós, pelo nosso batismo, pela nossa condição humana mesmo, esse ser dom do Senhor. Só que sem Jesus, minha gente, a gente se senta no pecado. Mateus, o dinheiro, coletoria de impostos. Você e eu é que sabemos, cada um de nós, onde é que a gente precisa lutar para não se sentar e ali ficar em uma vida que faz a gente ser qualquer coisa menos dom do Senhor. E aí a misericórdia de Jesus está nessa, que eu acho tão bonito esse versículo 9, a sequência das coisas. Naquele tempo, olha lá, Jesus viu. O que ele viu? Um homem, um ser humano. Pecado nenhum tira essa dignidade primeira e última
da vida humana. Nós somos homem, mulher. Homem e mulher são criaturas de Deus. Então, a dignidade do ser humano, destruída, desfigurada pelo pecado, ok, mas ele viu um homem, tem um humano ali, um ser humano ali, um filho de Deus. Um homem chamado Mateus, que é o nome que a mamãe e o papai dele quis dar para ele quando ele nasceu, viram que era menino, para judeu, essas coisas, fica tudo feliz, filho. Então quando Mateus nasceu, cadê o meninão da mamãe? E aí escolheram um nome, Mateus, um ser humano que teve sobre ele um dia amor, afeto, um nome, um sonho. Será que a mamãe e o papai do Mateus, ao escolher o nome de Mateus, um dia imaginavam ou desejavam que esse nome, que esse menino, quando grande, fosse associado a tudo que é desgraça, tragédia e coisa ruim? Claro que não. Ele é humano. E sobre ele um dia, o próprio ser humano desejou sobre ele coisas boas. Com certeza a mãe e o pai de Mateus desejaram coisas muito boas e ele se desviou do caminho. Portanto, o nome, a identidade. A pior pessoa do mundo foi amada por alguém, ou é amada por alguém. As pessoas que às vezes a gente tem mais dificuldade de se relacionar, que a gente fica falando mal pelas costas, essas pessoas, tem pessoas que a amam muito, que a querem muito bem. Você já parou para pensar nisso? Que às vezes talvez você está castigando com a língua uma pessoa, falando mal, caluniando. Essa pessoa tem uma esposa, tem um esposo, tem filhos, tem um pai e uma mãe, que se te visse falando o que você fala, por pura picuinha, ia falar, não fala assim dele não, coitado. Olha lá, homem, ser humano, tem nome, ou seja, havia um projeto de vida muito saudável para ele que foi frustrado. E sim, sentado na coletoria de impostos, no pecado, no erro. Nós, que não somos misericordiosos como Jesus, a gente olha por essa sequência, imagem de Deus, filho de alguém que errou. Não, a gente olha pelo contrário, a gente já começa pelo cobrador de impostos, safado, sem vergonha, não vale nada. E aí ele já não tem nem mais nome, né? Sabe o Mateus? Qual é o Mateus? Aquela praga. Não é assim? A gente vai pelo contrário, a gente vai pelo pecado, já desfigura o nome e aí a gente já nem acha mais que é um ser humano. A gente já não consegue reconhecer ali que é uma criatura de Deus. Isso é a misericórdia. Colocar as coisas do jeito certo, na sequência certa para curar as coisas. Então, Mateus, me segue, porque apesar e junto com ser cobrador de impostos, há um projeto sobre a sua vida, porque você é homem, é filho de Deus. Essa é a misericórdia. Jesus veio restituir em Mateus, em cada um de nós, essa nossa identidade primeira. Lá quando Deus nos quis e nos permitiu o dom da vida. E como é que Jesus faz isso? Fazendo um convite, segue-me. E ele seguiu, se levantou, apostou, arriscou, foi, não se preocupou com o que iam pensar ou dizer. Você viu quanta crítica deu? Meu irmão, você precisa olhar para Jesus e ir, meu amigo. Senão, se for ficar esperando todo mundo aceitar, apoiar, se você for ter vergonha, às vezes eu escuto muito isso. Ah, pá, a gente fica com vergonha de ir na igreja agora, tanto tempo sem ir, as pessoas vão ficar reparando. Claro, você nunca vem, veio por quê? Tá doente? Tá com dívida? 15 dias a gente já acostumou, ninguém nem te olha. Mateus pagou um preço. O bicho não valia nada, você quer o quê? Ser aplaudido? De início, muita gente, até dentro da igreja, vai ficar olhando, falando, o que você está fazendo aqui? Isso é fogo de palha. Prove você que você não é palha, é carvão. O desafio é seu. Ele seguiu, pagou um preço para seguir. E São Mateus já de cara revelou que ele era danadinho, ele era um evangelizador. De cara ele leva Jesus para dentro da casa dele e proporciona um churrasco lá, uma janta. E chama os amigos dele, acho que São Mateus desejou tanto que os amigos dele vivessem aquela experiência, mas ele pensou, eles não vão querer ir na igreja, porque nem eu sou acostumado aí também, mas de janta, de comida, de banquete, eles gostam. Veja, Mateus que proporcionou, viabilizou, patrocinou um encontro, um ambiente onde Jesus pode se encontrar com os pecadores podem se encontrar com Jesus. Olha o que São Mateus fez. Aqui já começou o ministério, a carreira dele de evangelizador. Ele patrocinou, ele promoveu, ele viabilizou um modo das pessoas se encontrarem com Jesus. É essa criatividade que às vezes nos falta para evangelizar, né? E que às vezes quando tem é tão criticada por quem nunca fez nada na vida. Mateus proporcionou um encontro, uma ocasião. Ele criou uma situação onde pessoas que obviamente não iam na sinagoga porque é amigo de Mateus, Mateuzinho é. Mateus não andava com gente de sinagoga, de igreja. Mas ele bolou um esquema lá, né? Para Jesus ficar frente a frente com seus amigos. E aí,
estão lá também os fariseus, que normal. Por que o vosso mestre come com cobradores de impostos? Não vai confundir a cabeça do povo? É normal esse tipo de indagação, não é tão cruel esses fariseus aqui não. Mas aí Jesus, ouvindo a pergunta, responde de um jeito doce, de um jeito sereno, mas de um jeito muito incisivo. Jesus deu uma pancada no Mateus aqui. No fariseu sim, mas no Mateus também. Sabe quando você leva uma pancada, alguma coisa bate no teu corpo e a dor só vem depois? Já te aconteceu? Eu falei, mas tá roxo aqui, onde será que eu bati? Isso aí começa a doer, você nem lembra onde bateu? Olha o que Jesus vai dizer, ele ouve a pergunta do fariseu, ele responde ao fariseu, mas ele está respondendo para o Mateus, ó. Porque Jesus responde em voz alta e Mateus escuta. Amigo, eu estou aqui na casa do Mateus, sabe por quê? Porque quem tem saúde não precisa de médico, mas sim o doente. O que Jesus acabou de chamar Mateus de doente? Na casa do Mateus, na mesa do Mateus, comendo da comida do Mateus, na frente dos amigos do Mateus, Jesus chamou Mateus e seus amigos tudo de doente. Com elegância, com suavidade, para não dar briga. Mas Jesus em momento algum falou, quem é você, fariseu? Você está achando o quê? Não. Fariseu, eu entendo o teu escândalo. Ele é doente mesmo, ele é pecador, só que eu sou o médico dele. Jesus era o cara, né? Aprendei, pois, o que significa, amigo, misericórdia e não sacrifício. Às vezes a gente vive a nossa fé só pra gente. E a fé exige sacrifício, não é? Ir na igreja, fazer jejum, se confessar, não é isso? Não pode pecar aqui, não pode fazer aquilo, são sacrifícios. Mas olha o que Jesus está dizendo, Deus espera só esse sacrifício? Não, a misericórdia, ou seja, algo que completa a religião é o meu relacionamento com o pecador em vista de salvá-lo, em vista de iluminar um pouquinho a vida dele. Toda e qualquer religião que não se envolve com o pecador, toda e qualquer estrutura de igreja, de comunidade, onde os pecadores não encontram espaço para serem evangelizados, não é passar pano. Está faltando, a gente está vivendo só de sacrifício, só de ritos. E a misericórdia, porque Deus salva através de nós. Gente, é através do ser humano que muita coisa ruim acontece no mundo. Mas é também através do ser humano que a bondade de Deus chega no ser humano. Ou você viu um anjo um dia? Ou o arcanjo Miguel entrou no teu quarto e falou, vai para a missa. Não, é o ser humano. Evangelizar é um ato de misericórdia. E aí Jesus vai dizer, de fato, eu não vim para chamar os justos. Amigo, sabe por que eu estou aqui jantando com Mateus? Porque eu não vim para os justos, eu vim para o injusto. Ou seja, ele acabou de chamar Mateus de injusto, de pecador. A misericórdia não muda o nome das coisas. A misericórdia é uma verdade que, quando apresentada, faz o pecador saber que aquele pecado é feio, é grave, mas que ele é homem, ele é humano, ele é mulher, ele é imagem e semelhança de Deus, portanto ele pode ser santo. De novo, a misericórdia não muda o nome das coisas. A misericórdia é uma verdade que, quando apresentada, faz o pior dos pecadores saber que ele pode ser santo, bom, porque ele é homem, ele é mulher, ele é a imagem de Deus. Portanto, hoje, peçamos a Jesus que nos dê misericórdia para com os pecadores e cada um de nós, pecador que ainda somos, sigamos o Senhor. E deixemos Jesus, com a sua elegância, nos chamar de pecador, de injusto e de doente, sem mimimi, sem beiço. Deixemos Jesus nos curar, nos libertar. Isso como? Seguindo. Segue-me. E hoje, quem sabe? Aqui. Te peguei. Talvez Vossa Excelência nunca leu o Evangelho de Mateus. Que tal? Que tal ler? Como que eu vou seguir Jesus? Sigamos junto com Mateus. Ele escreveu para nós. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.